Boa noite a todos. É sempre muito gratificante passarmos por esses momentos ouvindo a palavra de Deus. E essa noite, mais uma vez, estamos aqui reunidos de forma virtual, mas a fim de ouvir e levar a boa nova do Senhor às pessoas. Eu gostaria de passar um breve pensamento aos irmãos. E com isso eu vou estar lendo o versículo que se encontra em Isaías, capítulo 55, e os versículos de 9 a 11. E nos diz assim: assim como os céus são mais altos que a terra, também meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-se brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para os que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Se soubéssemos que aconteceria da forma como tem sido acontecido neste ano, será que nós mudaríamos algo para colher resultados diferentes? Logicamente, sim. Tentaríamos mudar de alguma forma. Feliz ou infelizmente, não sabemos o que virá. Portanto, não temos como tomar essas decisões. Mas conforme a passagem que eu li de Isaías, nos deixa claro que existe um Deus que conhece não somente o futuro, mas toda a nossa vida. Como está escrito também em Salmos 139 e o versículo 16b, que diz assim: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Ou seja, existe um Deus que preza por nós, que conhece cada pedaço de nossas vidas. E pode ser que sejamos apavorados com o que está acontecendo ou confusos sobre o porquê Deus tem permitido isso acontecer. Mas a reflexão que eu queria trazer é justamente isso. Nós devemos sempre lembrar que Deus tem um propósito para todas as coisas e que somente Ele sabe o que devemos ou não devemos passar. E esta noite que nós pensemos e passamos a deixar que Deus conduza nossas vidas e que se cumpra o que Ele falou e escreveu para ela, para que nós vivemos mais em paz, sabendo que o que tem de acontecer foi escrito por Deus. E Deus sabe tudo que acontece e tem um propósito para tudo que vai acontecer. Então esse é o pensamento que eu queria trazer para essa noite e que nós possamos viver lembrando disso, que tudo que acontece em nossas vidas foi escrito por Deus e Deus tem um propósito para aquilo. Vamos estar orando agora e logo após ouvindo alguns hinos e depois vamos ouvir a mensagem do irmão que tem a nos falar esta noite. Senhor Deus e Pai, agradecemos pelo dia que se passou e por tudo que tem feito em nossas vidas. E peço, Pai, que conduza da melhor forma possível nossas vidas, ó Pai. Que possamos entender que tudo que temos passado tem um propósito, Pai, e tem um motivo por qual o Senhor escreveu estas coisas. E agora agradecemos mais uma vez pela oportunidade de podermos ouvir a Tua Palavra, levarmos para aqueles que não podem ainda estar saindo de casa e que muitas pessoas
o máximo de pessoas possam ser alcançadas com a Tua palavra, ó Pai. E agora pedimos pelo irmão que vai nos trazer a mensagem desta noite, que o Senhor use o irmão e fale conosco através dele, ó Pai, e que abra nossos corações para ouvirmos tudo que tem a nos dizer. Peço que esteja abençoando o irmão que preparou a palavra e que ele possa transmitir o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O hino O Grande Dia Está Chegando. O grande dia está chegando. Falta tão pouco para o encontro com meu rei. Posso até imaginar o que vou sentir quando eu passar pelos portais celestiais, ouvindo a mais bela canção de louvor. Lá poderei dizer assim: Jerusalém, como és linda, Jerusalém. Quanto tempo eu esperei para ver a tua beleza. Jerusalém, a cidade do meu rei. Eu estou, ouça agora, meu mestre Jesus, abraçar. O grande dia está chegando. Falta tão pouco para o encontro com meu rei. Posso até imaginar o que vou sentir quando eu passar pelos portais celestiais, ouvindo a mais bela canção de louvor. Lá poderei dizer assim: Jerusalém, como és linda, Jerusalém. Quanto tempo eu esperei para ver a tua beleza. Jerusalém, a cidade do meu rei. Eu estou, ouça agora, meu mestre Jesus, abraçar. Ouça agora, meu mestre Jesus, abraçar. Muito cansado estou, mas procuro, Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Para casa amanhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Vem a sombra da noite, ali verei. Haverá
paz do vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além, mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, unha de Deus a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Olá a todos. Eu creio que você talvez já tenha ouvido a expressão tal pai, tal filho. Essa frase quer dizer que da mesma forma que é o pai, assim é o filho. Ou seja, eles são tão parecidos que ao olhar ou observar um, é como se estivesse olhando o outro, de tão semelhantes que eles são. Essa expressão tanto indica que o indivíduo é muito parecido com o seu progenitor, pensando de maneira física, quanto sugere que o filho pode ser uma espécie de espelho daquilo que os pais são. Ou seja, que eles reproduzem basicamente o comportamento e as atitudes que observam dos pais. Em uma determinada fase da infância, os filhos chegam a literalmente imitar as atitudes dos pais. Eu posso ver isso na minha casa. Em alguns momentos, os meninos falam ou agem como se fosse eu quem estivesse falando ou agindo. Numa certa ocasião, eu assisti a Isabela brincando de boneca, sem deixar que ela percebesse, e pude ver que naquela encenação, ela corrigia a sua filha, usando a mesma forma com a qual eu a corrijo. Mesmo sendo esta uma situação natural da vida e da nossa formação enquanto seres humanos, ela nos faz refletir sobre, no mínimo, duas questões. Primeiro, ao sermos observados, o que temos anunciado? Ou que imagem temos refletido? E, em segundo lugar, quais os parâmetros temos utilizado como referência ou influência para a nossa vida? Quando lemos sobre a criação do mundo em Gênesis 1 e 26, vemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Pai, o seu Criador. Eu imagino que naquela ocasião aquilo seria o perfeito exercício da expressão tal pai, tal filho. Fomos feitos semelhantemente ao Pai. Porém, com a chegada do pecado, essa imagem foi manchada e a semelhança foi perdida porque os hábitos, os costumes, as atitudes, os pensamentos e tudo que nos remetia a Deus foram perdidos e substituídos por tudo que era oriundo do pecado. Como filhos do pecado, não evidenciamos mais o Pai. O Pai não é mais visto em nós e nem as nossas vidas refletem mais a imagem e semelhança de Deus. Nos tornamos inimigos do Senhor e cada vez mais distantes dele, perdemos a referência. Em Romanos 3 e 23 está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra todos aqui significa que não há exceção. Por causa do pecado, fomos separados, afastados de Deus e por isso estamos carentes, necessitados dele, porque o peso da condenação do pecado recai sobre os nossos ombros. No capítulo 6 e versículo 23 de Romanos, está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
A cruz de Cristo se tornou o ponto culminante do plano de salvação. Ali recebemos a reconciliação com Deus e foi restabelecido o acesso a Ele. O capítulo 5 de Romanos nos fala exatamente isto. Acompanhe comigo a leitura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos conciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Estes foram os versos 1, 2 e de 8 a 11. Em resposta a essa inimizade por conta do pecado, o Pai nos oferece a reconciliação por intermédio do Filho, para que nele voltemos a ser chamados de filhos. Daquela glória da qual fomos afastados pelo pecado, agora em Cristo nos tornamos participantes. Vivendo em Cristo, podemos desfrutar de uma vida que volte a refletir a imagem e semelhança de Deus. Ao estudarmos a Bíblia, podemos observar que um dos propósitos de Deus para o homem é que ele seja semelhante a Cristo. Isso ficou muito claro no estudo apresentado pelo irmão Gilcemar esta semana. Por isso, aqueles dois questionamentos citados anteriormente se tornam tão cruciais para as nossas vidas quando nos deparamos com as palavras do apóstolo Paulo, registradas em Colossenses, capítulo 2, e os versos 8 e 9, e também em 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 1. Vamos ler. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Em Colossenses, o apóstolo Paulo está exortando aqueles irmãos a terem como referência a pessoa de Cristo, em quem habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, aquele por quem é refletida a divindade do próprio Deus Pai. Em 1 Coríntios, Paulo está incentivando aqueles irmãos a serem seus imitadores da mesma forma como ele era imitador de Cristo. Isso os levaria de maneira indireta a também serem imitadores de Cristo, que era a principal referência do apóstolo, e, consequentemente, imitadores do Pai, refletindo a essência do Pai, a sua imagem e semelhança. O que nos está sendo ensinado é que as nossas atitudes e forma de pensar não devem ser estruturadas nas filosofias e tradições humanas. Elas devem ser fundamentadas na pessoa de Cristo, em quem habita toda a plenitude da divindade, como lemos, a essência do Pai, para que possamos, por intermédio dele, retornar a Deus. O Senhor Jesus, conforme sua própria declaração em João 14 e o versículo 6, ele é o único caminho que nos leva a Deus. E ninguém tem acesso ao Pai a não ser por ele. Será que você tem trilhado esse caminho que é Cristo? Na visão do apóstolo João, uma análise simples das nossas atitudes poderá revelar a nossa condição espiritual. Uma das evidências de pertencer a Deus é a obediência aos seus mandamentos. Entretanto, se a prática comum for discussões, brigas, egoísmo e falta de cuidado uns dos outros,
estaremos demonstrando que não pertencemos a Deus. Por isso ele declara em sua primeira carta, o capítulo 2, e os versos de 4 a 6, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz permanecer nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu acho as expressões de João muito curiosas e pertinentes ao nosso assunto. Ele relata no verso 4 que aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. O livro de Apocalipse, no seu capítulo 21 e o verso 8, diz que aos mentirosos a parte que lhes cabe é o lago de fogo. E o Evangelho de João, no seu capítulo 8 e o verso 44, afirma que o próprio diabo é mentiroso, porque ele é o pai da mentira, ou seja, os mentirosos são associados aos seus filhos e não aos filhos de Deus. O verso 4 continua, e nele não está a verdade. Já lemos que o próprio Senhor Jesus afirmou ser a verdade. Portanto, aos olhos de João, o mentiroso não possui dentro de si o Filho de Deus. Essa é a mesma expressão contida no Evangelho de João, capítulo 8 e o verso 44. E agora os convido a acompanhar a leitura. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por fim, ressalta o verso 6 do texto de 1 João. Aquele que diz permanecer nele, esse deve também andar assim como ele andou. Andar como ele andou é, em outras palavras, ser um imitador de Cristo, como Paulo expõe. Eu questiono novamente, quais têm sido as suas referências ou influências para a vida? O que você tem anunciado ou que imagem tem refletido? Pense nisso, porque só existem dois caminhos e duas eternidades: céu ou inferno, filhos de Deus ou filhos do diabo. Analisando as suas atitudes como João propõe, você já consegue perceber a quem você pertence. Se você deseja se tornar um filho de Deus, é necessário se tornar um imitador de Cristo, recebendo-o como Senhor de sua vida e permitindo que Ele te conduza a Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Bom, chegamos ao término dessa reunião nesta noite e que você possa ouvir tudo que o irmão teve a nos dizer, possa entender e que possamos guardar em nossos corações e então mudar o que tem que ser mudado em relação a isso. Vamos agora estar orando para encerrar este momento e depois vamos ouvir mais alguns hinos. Senhor Deus e Pai, agradeço agora pela mensagem que o Senhor nos trouxe, por ter dado sabedoria ao irmão, nos dizer tudo isso que ele nos disse, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele e que possamos entender, ó Pai, cada um de nós, tudo que nós precisamos a respeito do que foi nos dito. Que possa encher o nosso coração, ó Pai, daquilo que nós devemos tirar proveito desta reunião, Pai, dessa mensagem que nos foi dita. Agora, no final deste domingo, que o Senhor possa estar nos abençoando, que possamos descansar e lembrar, ó Pai, durante a semana que temos um Deus que olha por nós todos os dias. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.